Hora de conversar com Dora Kramer. A gente falou muito na semana passada sobre a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de não cassar a chapa Bolsonaro-Mourão devido ao disparo de mensagens em massa em 2018, até porque é muito difícil você determinar se foi aquilo que provocou ou não a vitória da chapa. E também é uma decisão, né, de muito peso político você cassar uma chapa a um ano de uma nova eleição. Então a coisa ficou por isso mesmo. Mas com avisos de Alexandre de Moraes de que em 2022 não é assim que a banda vai tocar. E haverá punições bem severas para quem se utilizar desse tipo de estratégia. E aí tem aquela coisa que a gente se pergunta, né, Dora? Como é que vai funcionar? Como é que essa ameaça não vai cair no vazio? Como é que vai ser feita a fiscalização? Eles vão mandar mesmo caçar chapa presidencial por disparo de mensagens em massa? E aí, Dora, o que a gente sabe a respeito desse assunto até agora? Bom dia para você. Bom dia, Megali, bom dia, Sheila, bom dia, Carla, bom dia a todos. Bom, o que a gente sabe é que essa preocupação está no centro do radar do Tribunal Superior Eleitoral. Como fazer com que essas ameaças não caiam no vazio? Porque uma coisa é a intenção de ter a tolerância zero, né, com ilícitos, irregularidades, o que for. A outra é você ter condições objetivas para tal. Então, o tribunal tem ali, já está se preparando, fazendo, por exemplo, renovando e atualizando as parcerias que o ministro Luiz Roberto Barroso, que é o atual presidente do TSE, ele firmou parcerias em 2020 para as eleições municipais com as plataformas, né? Google, TikTok, Instagram, enfim, essas plataformas todas, WhatsApp, mas ele está já tratando de renovar. Diz ele que tem uma ferramenta nova aí que ainda não pode contar no Facebook, vai pedir também para o WhatsApp disponibilizar os registros das mensagens por mais tempo, porque até agora eram só 6 meses. Dos fatores, né, que levou a dificuldades de estabelecer provas em relação à chapa Bolsonaro-Mourão, né, porque você não tinha o registro de provas. Então, eles estão numa conversa com as plataformas para endurecer, digamos assim, as regras para 22, de maneira a facilitar a produção de provas, a permitir que haja o banimento, a retirada de postagens indevidas com notícias falsas, ou redução de alcance delas, enfim. Essa é uma preocupação. Por exemplo, eu perguntei lá no tribunal, para ministros do tribunal, e aquela ameaça do ministro Alexandre de Moraes, que será o presidente do TSE na eleição, de que os infratores poderão ir para a cadeia. Essa resposta ninguém tem. Qual seria o instrumento para migrar, digamos assim, de uma cassação de registro para uma decretação de uma prisão? A suspeita, a hipótese é que o ministro Alexandre de Moraes esteja se referindo à possível aplicação daqueles inquéritos, daqueles processos que estão em curso, tanto no TSE quanto no Supremo, envolvendo o presidente Jair Bolsonaro e seus militantes digitais na desqualificação do sistema eleitoral, né? É mais fácil para a justiça atuar nessa questão quando o ataque é a justiça eleitoral. Ela já fez, já vem fazendo, porque aí ela pode agir de ofício, ou seja, por iniciativa própria, do que quando ela depende, quando o ataque é entre candidatos, né? Tem uma linha fina aí de você estabelecer o que é um ataque, o que é uma ilegalidade, o que é uma liberdade de se expressar. Não é? Então, vai caber aos partidos, porque no caso desses ataques, cabe aos partidos e aos candidatos, aos políticos, provocarem a justiça eleitoral. E nessa provocação, eles vão ter que ser competentes na produção de provas. Aí fica ali a justiça eleitoral meio na dependência de que os candidatos e os partidos ofereçam denúncias bastante consistentes. Agora, realmente, a preocupação, a atenção ali é, digamos assim, não decepcionar esse eleitorado, essa população, os brasileiros que ficaram. Eu achei que foi positiva essa repercussão desses recados que
que o TSE deu, de ser mais severo, até porque a justiça eleitoral tem uma certa fama, né, gente, de ser lenta, de ser condescendente, ou como se diz modernamente, que eu não gosto dessa expressão, de passar pano para os partidos, para os políticos, não é? Então, a justiça eleitoral está preocupada com isso e está disposta a ver se consegue rever essa imagem. E quis o destino que Alexandre de Moraes, né, fosse o presidente do TSE em 2022. Esse ano vai ser a chamada tempestade perfeita, né? O roteirista está maluco, né? O roteirista pirou. Pirou de vez. Apertem os cintos. Ô, Dora, a gente tem um tempinho ainda. Vamos falar sobre as prévias do PSDB? Governador de São Paulo, João Dória, sofreu uma derrota com a exclusão daqueles votos de 92 prefeitos, vice-prefeitos, paulistas. O que dá para a gente esperar aí dessas prévias do PSDB, de olho também, claro, em 22? Olha, o que a gente tem que realmente me surpreendeu foi a condição do governador João Dória, que entra como franco favorito e hoje enfrenta várias dificuldades. Essa questão vamos chamar de derrota, né mesmo, porque foi dos 92 prefeitos, é o terceiro revés, porque primeiro o governador João Dória, que achou que ia mandar e desmandar nas regras, não conseguiu marcar para a data que ele queria as prévias em setembro, elas foram marcadas agora para novembro. Depois ele queria que todos os filiados tivessem o mesmo peso, isso evidentemente favoreceria São Paulo, porque tem a maior quantidade disparado de filiados. E agora essa questão dos 92 prefeitos que foram filiados, segundo a direção, fora do prazo. O pessoal do Dória diz o seguinte, tudo bem, não vai, é uma injustiça, tal e tal, mas não vai fazer a menor diferença. De qualquer maneira, são reveses surpreendentes. Significam necessariamente que o governador João Dória vai perder as prévias? Não, claro que não. Ele tem muita força. Agora, quer dizer que a parada é muito mais dura, a parada contra o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, é muito mais dura do que ele imaginou no início. Além de dura, eu acho surpreendente que o Eduardo Leite, além de um estado que é muito menos importante do ponto de vista político do que São Paulo, é um novato na política, né? E talvez até esse tenha sido um ativo dele. De qualquer maneira, as prévias do PSDB não serão assim que a gente chamava antigamente de café com leite. A coisa promete uma disputa bastante acirrada no dia 21 de novembro próximo. Ô, Dora, mas você vai ouvir o governador de São Paulo, ele está absolutamente determinado em ser candidato. Caso seja derrotado, digamos de maneira fragorosa, nas prévias do dia 21, o Dória enfia a viola no saco e desiste de 2022, pelo menos para o Planalto? Ou busca alternativas, Dora? Você diz partidários? O que ele partidárias, diz, claro... Porque aí no PSDB já era, né? Ele não admite, não faz como Eduardo Leite, que admite desistir e tal. Não, ele diz que, na verdade eu não falei com Dória, tá? Com os aliados dele, né? Dizem que sim, ele aceita, eles resistem a admitir essa hipótese, que hoje realmente não está posta, né, da derrota dele, mas que ele desistiria e investiria na eleição do Rodrigo Garcia como sucessor, também não concorreria à reeleição, e aí o partido, porque também fiz essa pergunta, tá bom, e se o Dória perder, como é que se comporta o partido? Vai humilhá-lo? Vai deixá-lo sem saída? Não. Aí o PSDB faria todo o empenho para dar essa, digamos, vitória, esse ativo para o governador João Dória, que é todo o empenho do partido na eleição do Rodrigo Garcia. Que não vai ser fácil, né? Porque ele vai ter que fazer frente ao Alckmin, que quer concorrer ao governo de São Paulo quando sair do PSDB, que vai ser assim que acabarem as prévias, já não sei mais, meninos, se é União Brasil, se é PSD, é uma confusão danada esse negócio. União Brasil! Me pegou também, porque eu sei que chegou o café aqui no estúdio, glória a Deus. Dora, um beijo pra você, até amanhã. Tchau, até amanhã. Beijo.